Para quem sonha com aquela famosa renda passiva, a estratégia de investir em ações que pagam dividendos é, sem dúvida, um clássico. Mas sabe, o mundo muda, a economia muda, as taxas de juros mudam, e a gente precisa se perguntar: será que aquelas regras antigas que todo mundo seguia ainda valem? A verdade é que muitas estratégias que pareciam certas precisam de uma boa repaginada. É por isso que, hoje, a gente vai mergulhar fundo em como repensar essa busca por dividendos e encontrar as melhores oportunidades no mercado de hoje. Mas antes de começar, aquele nosso aviso de sempre que é super importante. Tudo que a gente vai conversar aqui tem um propósito puramente educacional, tá? O nosso objetivo é analisar dados, entender estratégias e de jeito nenhum isso aqui é uma recomendação de investimento. A decisão final de comprar ou vender é sempre de cada um. Bom, esse aqui é o nosso mapa da conversa. A gente começa questionando as estratégias antigas, depois vamos aprender a calcular um novo preço-teto, que é uma ferramenta poderosa. Daí vamos dar uma olhada em algumas ações com potencial, entender por que consistência é muito mais importante que um número bonito e isolado, ver uns exemplos práticos e no final a gente amarra tudo e resume o que realmente importa ficar de olho. Então, vamos direto ao que interessa. Por muito tempo, quem investia para receber dividendos seguia uma espécie de manual. Mas com as reviravoltas na economia, especialmente nas taxas de juros, a gente é obrigado a parar e pensar: será que esse manual não ficou velho? Não está meio empoelado? Muita gente conhece a famosa estratégia que o Décio Bazin popularizou, que colocava essa meta de 6% de dividend yield. Agora, o ponto fundamental aqui é: por que exatamente 6%? Esse número não surgiu do nada, não. Naquela época, a renda fixa pagava juros reais, ou seja, o rendimento acima da inflação, de mais ou menos 6%. A lógica era perfeita. Para valer a pena correr o risco de uma ação, ela precisava pagar, no mínimo, a mesma coisa que esse investimento seguro. E é aqui que o jogo vira. Hoje, um título do governo, como o Tesouro IPCA 2035, está oferecendo um retorno real, já descontando a inflação, de mais de 7%. Pensa comigo, se a alternativa mais segura que existe paga mais de 7%, por que alguém aceitaria o risco da Bolsa de Valores para ganhar menos, para ganhar 6%? A conclusão é óbvia, né? Aquela régua dos 6% ficou curta. Ela simplesmente não mede mais o valor real do mercado atual. Ok, então se a meta de 6% já era, como é que a gente define um preço justo para comprar uma ação que paga dividendos? Fica claro que a gente precisa de um método novo, uma ferramenta mais moderna. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. A mudança de mentalidade é essa aqui, olha só. Em vez de usar um número fixo, antigo, como os 6%, a gente passa a usar uma referência que se mexe junto com o mercado, a taxa de juros real disponível hoje. Para essa nossa análise, vamos usar como base o Tesouro IPCA 2035, que na época estava ali por volta de 7,26%. Essa abordagem é muito mais inteligente porque ela encora nossa decisão no custo de oportunidade do momento. E isso nos leva a um conceito essencial, o preço-teto. Pensa assim de um jeito bem simples. É como se fosse o preço máximo que se pagaria por uma fruta para ter certeza que ela vai ser doce. Se dá para comprar uma fruta que com certeza é doce por R$ 10, não faz sentido pagar 12 numa outra que pode ser azeda. Com ações é a mesma lógica. O preço-teto é o valor máximo a se pagar para que o dividendo esperado seja, no mínimo, tão bom quanto daquela nossa alternativa segura. E como é que se calcula isso? É bem mais simples do que parece. Primeiro passo, estimar qual vai ser o dividendo por ação que a empresa vai pagar no próximo ano. O histórico ajuda, claro, mas o foco é no futuro. Segundo passo, definir a nossa taxa de referência, que, como a gente viu, vai ser os 7,26% do Tesouro IPCA. E o terceiro é matemática pura. A gente divide o dividendo esperado pela taxa. Usando a BB Seguridade como exemplo, com um dividendo projetado de R$ 3,99, o preço teto seria de R$ 54,95. Ou seja, comprando abaixo desse valor, a chance é grande do retorno com dividendos ser maior que os 7,26% da renda fixa. E aí, o risco começa a ser compensado. Agora vamos para a parte prática, que é a mais legal. Como é que essa metodologia nova se aplica a empresas de verdade, que estão lá na bolsa? Vamos ver isso funcionando com alguns nomes bem conhecidos no mercado. Olhando aqui para essa tabela, a gente vê algumas empresas que, com base nas projeções, têm um dividend yield esperado bem acima da nossa meta de 7,26%. BB Seguridade, por exemplo, com uma estimativa de 11%, parece muito interessante. O mesmo vale para Vulcabras e Petrobras, ali na casa dos 10%. Para Banrisul, o cálculo aponta um preço-teto de R$ 19,25. Isso mostra que, mesmo com a bolsa em alta, ainda dá para achar oportunidades.
E esse mas é gigante. Um número alto sozinho não conta nem perto da história completa. E é exatamente aqui que a gente separa uma análise mais superficial de uma análise de verdade mais profunda. Um yield de 10% é ótimo, mas a pergunta é, ele vai se repetir ano que vem? E no outro? A verdadeira chave da renda passiva não é um pagamento gordo e extraordinário, mas sim a previsibilidade, a sustentabilidade desse dinheiro entrando no bolso ao longo do tempo. Essa é a pergunta de R$1 milhão. De que adianta receber um dividendo gigante no ano se no ano seguinte a empresa tem prejuízo e o pagamento simplesmente some? Para quem está construindo um patrimônio focado em renda, a instabilidade é uma grande inimiga. O que se busca de verdade é um fluxo de caixa estável e, se possível, que vá crescendo com o tempo. Então, o ponto crucial é este aqui. A base de uma boa empresa pagadora de dividendos não é o dividendo em si, mas o lucro que gera esse dividendo. Lucros consistentes, lucros que crescem. Esse é o motor que alimenta um fluxo de dividendos que se sustenta. É nesse motor que a gente tem que focar, e não só na fumaça bonita que sai do escapamento, entende? Para esse conceito de consistência ficar bem claro, nada melhor do que olhar para exemplos reais, né? Vamos analisar o histórico de algumas daquelas empresas que a gente citou para ver como isso funciona na prática. Vamos pegar a BB Seguridade de novo. Olha só o histórico de lucros dela. A gente vê uma trajetória bem clara de crescimento. Sim, teve uma queda ali em 2020, 2021, mas isso tem uma explicação, foi o impacto da pandemia na sinistralidade. O importante é que, tirando esse evento bem atípico, a empresa mostra uma capacidade muito forte de gerar resultados consistentes, e isso se traduz em dividendos mais previsíveis. Outro caso que vale a pena olhar é o da Vulcabras. De novo, a gente vê lucros consistentes e em crescimento, mas com umas quedas pontuais em momentos de crise, como na recessão de 2016 e na pandemia. Isso ensina pra gente que mesmo empresas muito boas não estão totalmente imunes aos ciclos da economia. A análise precisa entender se essas quedas são só um soluço ou se são sinal de uma fraqueza maior. Agora, se a gente quer um exemplo de consistência que chama atenção, olha só o Banco ABC. Os dados mostram que, em média, o banco conseguiu aumentar a remuneração aos acionistas em 5,6% acima da inflação todo ano. Isso é um feito e tanto, e mostra uma baita capacidade de gerar valor no longo prazo, batendo com folga a perda do poder de compra. E esse gráfico aqui mostra o resultado prático disso tudo. É a prova visual. O total de proventos pagos pelo Banco ABC pulou de R$ 67 milhões em 2008 para quase 470 milhões. Isso não é só um dividendo alto, é um dividendo que cresce consistentemente, que é o verdadeiro sonho de consumo de quem tem uma estratégia de renda passiva. Do outro lado da moeda, é preciso ter muito cuidado com o risco da estagnação. Empresas como Banrisul e Grenid, por exemplo, apesar de pagarem dividendos, mostram lucros que andam de lado há anos. O perigo aqui é que, sem o lucro crescer, o dividendo também não cresce, e o preço da ação tende a ficar parado. O retorno total, que é a valorização da ação mais os dividendos, pode acabar sendo bem fraco, mesmo que o yield parecesse bom lá no momento da compra. Certo, passamos por bastante coisa, né? A gente questionou a regra antiga, aprendeu um cálculo novo e, o mais importante, viu que a consistência e o crescimento do lucro são a base de tudo. Vamos agora juntar todas essas peças. Então, vamos resumir os pontos principais. Primeiro, aquela regra fixa de 6% já não serve mais. Segundo, é preciso usar uma referência dinâmica, como a taxa do Tesouro IPCA, para calcular um preço teto que faça sentido hoje. Terceiro, não se deixe levar só por um yield alto. Ele é apenas a porta de entrada para uma investigação mais a fundo. Quarto, o verdadeiro ouro está nas empresas com lucros que crescem de forma consistente. E por último, entenda os riscos. Negócios muito dependentes de ciclos ou com lucros parados no tempo podem ser verdadeiras armadilhas. Resumindo, o cenário atual é bom. Existem sim ótimas oportunidades para quem busca renda passiva. Só que o sucesso não está em simplesmente sair caçando o maior yield do mercado, mas em fazer o dever de casa, analisar a qualidade e a sustentabilidade dos lucros. A pergunta final não é qual empresa paga mais hoje, e sim qual empresa tem a maior capacidade de continuar pagando e aumentando seus dividendos amanhã. E aí, o que ficou dessa análise para você? Já usa um método parecido para calcular o preço teto das suas ações? Deixe sua opinião aqui nos comentários, vamos continuar essa conversa. E se curtiu esse formato, claro, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais análises detalhadas como esta. Até a próxima!